O senhor Cavalo ganha menos do que muita gente gasta no cartão. Ele não tem carro, não recebeu herança, não tem renda extra escondida, não vende curso, não ganhou prêmio. Mesmo assim, ele tem 5 mil reais guardados. E o detalhe mais desconfortável é este. Tem gente ganhando 3, 4, 5 vezes mais do que ele e dormindo pior. Então a pergunta não é apenas como o senhor Cavalo juntou 5 mil reais. A pergunta real é: por que tanta gente que ganha mais que ele não consegue juntar nada? A resposta parece simples demais para ser verdade. Mas é exatamente por isso que quase ninguém aplica. O senhor Cavalo não venceu porque sobrou dinheiro no fim do mês. Ele venceu porque o dinheiro dele nunca teve permissão para sobrar por acaso. Antes de entender a conta, você precisa entender o cenário. O salário cai na conta. No mesmo dia, parece que o dinheiro já chega atrasado. Tem aluguel, tem luz, tem água, tem mercado, tem gás, tem remédio, tem transporte. Tem aquela compra pequena que ninguém planejou, mas que aparece todo mês. E quando alguém fala, você precisa guardar dinheiro, parece até uma piada. Guardar o quê? A conta mal fecha. O mercado subiu, o ônibus subiu, o gás subiu e o salário parece parado no tempo. Por isso, quando alguém diz que uma pessoa ganhando pouco juntou 5 mil reais, a primeira reação é desconfiar. Deve ter ajuda de alguém. Deve ter cortado tudo. Deve viver passando necessidade. Deve ter alguma coisa que não estão contando. Mas no caso do senhor Cavalo, o segredo não era ganhar mais. Era uma decisão pequena, repetida tantas vezes que virou uma muralha. Todo mês, quando o salário caía, ele fazia uma coisa antes de qualquer outra. Antes do mercado, antes da farmácia, antes da tentação de resolver só essa coisinha. Antes até de olhar o dinheiro como disponível. Ele tirava uma parte e mandava para uma conta separada. Essa conta tinha um nome. Não era investimento, não era reserva, não era economia. Ele chamava de Minha Paz. Parece bobo, mas esse nome muda tudo. Porque dinheiro sem nome vira gasto. Mas dinheiro com nome começa a ter dono. E aqui está o erro que destrói a vida financeira de muita gente. A maioria tenta guardar o que sobra. Só que quase nunca sobra. E quando sobra, o dinheiro fica ali, parado na conta principal parecendo disponível. Aí aparece um lanche, uma promoção, uma taxa esquecida, um pedido de entrega, uma compra pequena, só hoje. Uma ida ao mercado sem lista. E pronto. O dinheiro sumiu sem nem parecer que foi gasto. Esse é o golpe mais silencioso da vida financeira. Os grandes problemas chamam a atenção, mas são os pequenos vazamentos que afundam o mês. Você lembra dos 5 mil reais? Eles não começaram como 5 mil. Começaram como 5 reais. 5 reais por dia. Esse é o número que muda a conversa inteira. Porque 5 mil parece impossível. 150 reais por mês parece difícil. Mas 5 reais por dia já incomoda. Porque agora a pergunta fica pessoal. Onde estão escapando 5 reais do seu dia? Não é para romantizar dificuldade. Não é para fingir que todo mundo tem sobra. Não é para dizer que café é o motivo de alguém ser pobre. O ponto é outro. Se você não sabe para onde vão 5 reais, também não vai saber para onde vão 50. E se não sabe para onde vão 50, um salário maior também pode desaparecer. O senhor Cavalo recebia cerca de 1.500 reais. Dividido por 30 dias, isso dá 50 reais por dia. 50 reais para existir. Quando você coloca o salário nessa escala, a realidade fica mais dura, mas também mais clara. Um gasto de 10 reais não é só 10 reais. É 20% do dinheiro de um dia inteiro. Uma compra de 30 reais sem planejamento não é só uma coisinha. É mais da metade de um dia de trabalho financeiro. E uma sequência de pequenos descuidos pode comer a reserva antes mesmo dela nascer. No começo, o senhor Cavalo tentou fazer como quase todo mundo faz. Ele recebia, pagava as contas, comprava o que precisava e pensava: se sobrar, eu guardo. Mas o mês terminava e não sobrava. Não porque ele era irresponsável, mas porque dinheiro sem regra obedece à urgência. E urgência sempre aparece. Um mês era remédio, no outro era gás, no outro um presente para alguém da família, no outro uma compra maior no mercado porque faltou planejamento. Toda vez parecia uma exceção. Mas quando a exceção aparece todo mês, ela já virou sistema. Foi aí que o senhor Cavalo entendeu a primeira virada.
Ele não precisava esperar sobrar. Ele precisava decidir antes. Então, no dia em que o salário caía, ele separava R$ 150. Não no fim do mês. Não depois de ver se dava. Não depois de pagar todo mundo. Primeiro. E é aqui que muita gente trava. Porque guardar primeiro parece perigoso. A cabeça pensa, e se faltar? Mas a verdade é que, antes, já faltava. Só que faltava sem construir nada. Essa é a parte que quase ninguém gosta de ouvir. Viver no limite sem guardar também é sacrifício. A diferença é que um sacrifício constrói proteção. O outro só repete o sufoco. Só que ainda existe um problema. Separar dinheiro não resolve tudo. Porque se o dinheiro fica fácil demais, ele volta. A pessoa guarda na segunda e tira na sexta. Guarda no começo do mês e resgata no mercado. Guarda quando está animada e destrói tudo no primeiro imprevisto. Por isso, o Sr. Cavalo criou uma barreira. A reserva não ficava na mesma conta do dia a dia. Ele separava em uma conta diferente, de preferência rendendo, sem cartão, sem Pix fácil, sem estar misturada com o dinheiro de pagar conta. Porque a função daquele dinheiro não era circular, era proteger. E quando o dinheiro saiu da visão, uma coisa estranha aconteceu. O mês continuou difícil, mas o cérebro dele começou a se adaptar ao valor que restou. É isso que muita gente não entende. Se você deixa tudo disponível, o seu padrão de gasto ocupa tudo. Se entra 1.500, a vida tenta gastar 1.500. Se entra 3.000, a vida tenta gastar 3.000. Se entra 6.000, a vida tenta gastar 6.000. O gasto cresce até ocupar o espaço que você permite. Por isso existe gente com salário alto vivendo no cheque especial. Não é falta de renda, é falta de limite interno. O Sr. Cavalo tinha um limite claro. R$ 150 não entravam na conversa. Aquele dinheiro já tinha destino. E agora vem a conta que parecia impossível. Guardando R$ 150 por mês, ele chegaria perto de R$ 5.000 em 33 meses. 33 meses parece muito. Mas pense no contrário. Quantos 33 meses já passaram na sua vida sem nenhuma reserva construída? Essa pergunta dói porque mostra o verdadeiro custo de não começar. O tempo vai passar de qualquer jeito. A única diferença é se no final dele você vai ter uma reserva ou apenas a lembrança de que tudo ficou caro. E se a pessoa consegue R$ 200 por mês, o prazo cai para cerca de 25 meses. Se consegue começar com 50, demora mais, mas começa. E começar pequeno é melhor do que continuar esperando o mês perfeito. Porque o mês perfeito não vem, nunca vem. Sempre existe alguma coisa tentando tomar o lugar da sua reserva. E foi aí que o Sr. Cavalo quase perdeu o plano. Um mês apareceu um gasto inesperado. Não era luxo, não era besteira, era uma necessidade real. E esse é o ponto em que muita gente desiste. A pessoa pensa, está vendo? Eu tentei guardar, mas a vida não deixa. Só que o Sr. Cavalo tinha criado um segundo dinheiro. Além da reserva principal, ele separava um valor menor para pancadas do mês. Podia ser 30, podia ser 50, podia ser o que coubesse. Esse dinheiro não era para crescer, era para proteger o crescimento. Era o escudo da reserva. Se acontecia um imprevisto pequeno, ele usava esse fundo. Se não acontecia nada, esse valor virava bônus e ia para a conta Minha Paz. Isso parece detalhe. Mas esse detalhe separa quem constrói de quem recomeça do zero o tempo todo. Porque o problema não é apenas guardar. É impedir que a vida arranque de você tudo o que foi guardado. E aqui entra o segundo hábito do Sr. Cavalo. Ele não entrava no mercado sem lista. Não porque lista é mágica, mas porque o mercado é desenhado para fazer você esquecer o que foi comprar. Você entra para comprar arroz, feijão e sabão. Sai com biscoito, refrigerante, promoção de leve 3, produto que parecia barato, mas nem estava no plano. E no caixa a conta não pergunta se você foi bem intencionado. Ela só cobra. A lista é uma trava. Ela transforma a vontade em decisão. E para quem ganha pouco, decisão vale dinheiro. O terceiro hábito era ainda mais simples. Ele dava um nome para cada parte do salário. Dinheiro do aluguel, dinheiro da luz, dinheiro do mercado, dinheiro do transporte, dinheiro da paz. Quando todo real tem função, fica mais difícil se enganar. Porque o problema de muita gente não é gastar muito em uma coisa absurda. É não saber que já gastou o mesmo dinheiro 3 vezes na cabeça. A pessoa olha a conta e pensa, dá para comprar isso. Mas aquele dinheiro já era da luz,
ou do mercado, ou do transporte, ou da reserva que ainda nem nasceu. E quando o boleto chega, parece azar. Mas não foi azar. Foi falta de nome. Agora vem a parte mais desconfortável. O senhor Cavalo não era mais inteligente do que quem ganha mais. Ele só tinha menos espaço para se iludir. Quem ganha pouco sente o erro rápido. Quem ganha mais consegue esconder o erro por mais tempo. A pessoa aumenta o salário, troca o celular, parcela uma coisa maior, pede mais comida, financia mais conforto, sobe o padrão e quando percebe, a sobra continua zero. Esse é o perigo da inflação de estilo de vida. Ela faz a pessoa acreditar que está melhorando de vida, quando na prática apenas aumentou o tamanho da prisão. Antes era sufoco com pouco. Depois vira sufoco com aparência melhor. E talvez essa seja a maior lição do Sr. Cavalo. Ele não esperou ganhar bem para se organizar. Ele se organizou para não depender de um milagre. A conta revelada não é bonita. Ela não promete ficar rico rápido. Não transforma 5 milhares em fortuna. Não apaga a realidade dura de quem ganha pouco. Mas ela faz uma coisa que muda o jogo. Ela tira você do zero. E sair do zero é mais importante do que parece. Porque quem tem zero guardado, vive sem margem. Qualquer imprevisto vira dívida. Qualquer atraso vira desespero. Qualquer emergência vira empréstimo. Qualquer boleto fora do plano vira humilhação. Mas quando você tem R$500, algo muda. Ainda não é liberdade, mas já é fôlego. Quando tem 1.000, muda mais. Quando tem 2.000, você começa a negociar melhor com a vida. E quando chega nos 5.000, não significa que todos os problemas acabaram. Significa que você deixou de estar completamente exposto. Esse é o verdadeiro prêmio. Não é olhar para o saldo e se sentir rico. É olhar para o saldo e pensar, se alguma coisa acontecer, eu não caio no mesmo buraco de antes. O Sr. Cavalo ganhando pouco, com R$5.000 guardados. Parecia que o mistério era o valor. Mas o mistério nunca foi os 5.000. O mistério era a ordem. Ele não guardou porque sobrava. Ele guardou porque decidiu que uma parte do salário não pertencia mais ao caos do mês. Pertencia à paz dele. E talvez seja por isso que essa conta incomoda tanto. Porque ela tira de nós uma desculpa confortável. É claro que ganhar mais ajuda. É claro que a vida está cara. É claro que existem pessoas vivendo no limite real. E fingir que tudo se resolve com disciplina seria mentira. Mas também é mentira dizer que todo o dinheiro que some desaparece por necessidade. Às vezes ele desaparece porque nunca recebeu uma função. Dinheiro sem destino vira despesa. Dinheiro com nome vira proteção. Então, antes de perguntar quanto você precisa ganhar para começar, faça uma pergunta mais dura. Qual foi o último dinheiro pequeno que passou pela sua mão sem deixar rastro? Talvez tenha sido R$5, talvez 10, talvez 50. O valor não parece grande quando vai embora, mas parece impossível quando você tenta juntar. É aí que a conta vira contra você. A mesma moeda que parece pequena para gastar, parece grande para guardar. E é por isso que o começo precisa ser quase ridiculamente simples. Não espere juntar 500, não espere sobrar no fim do mês, não espere resolver a vida inteira. Pegue um valor pequeno, defina um dia, separe primeiro e dê um nome. Pode ser minha paz, pode ser minha saída, pode ser nunca mais zero. O nome não importa tanto quanto a decisão. Porque no fim o Sr. Cavalo não juntou os R$5.000 de uma vez. Ele juntou uma escolha repetida. E cada repetição dizia a mesma coisa. Hoje, eu não vou entregar todo o meu futuro para o mês. Agora a pergunta que divide opiniões é esta. Você acha que juntar dinheiro ganhando pouco é possível com método? Ou isso é uma cobrança injusta para quem já vive no limite? Porque a resposta que você dá a essa pergunta provavelmente explica o que vai acontecer com os seus próximos R$5.